Lucas capítulo 19. Nós chegamos na nona mensagem, nona pregação de Jesus dentro deste livro que eu tenho destacado desde o capítulo 11 agora até o capítulo 19. Nós vimos Jesus pregando e neste capítulo nós vamos ver a última mensagem, assim, nesse recorte que eu tô fazendo, né? Porque Jesus ele prega na cruz, é a sua maior mensagem. Mas aqui ele traz um ensinamento sobre como nós devemos viver enquanto esperamos a sua segunda vinda. Como o servo deve viver. E aí Jesus vai falar sobre isso. Mas o capítulo começa com Jesus falando ali sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. E aí você sabe que eu faço aqui só um resumo do capítulo. Espero que abençoe sua vida. Então, desde já eu peço a você que se inscreva no canal, deixa like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos da igreja e sempre incentivando as pessoas a ler a Bíblia, a buscar a presença de Deus. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. E eu não falei, mas seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Então vamos lá para o capítulo 19. E como nós sabemos e já temos observado, os capítulos da Bíblia estão todos interligados. Muito tempo depois foi feita essa divisão, né, de versículo, de capítulo. Então o escritor ele fez como uma carta. E aí então uma coisa está ligada à outra. No capítulo 18 termina com Jesus curando um homem em Jericó que era cego. E o cego clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse homem é curado. E ainda em Jericó acontece esse encontro de Jesus com Zaqueu. Jericó era uma cidade distante de Jerusalém, mas Jesus estava caminhando para Jerusalém. Jericó ficava 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém 800 metros acima do nível do mar. E Jesus ele estava nessa caminhada de subida para Jerusalém. Jesus está próximo para se entregar na cruz, no seu sacrifício. E o livro está até caminhando para o desfecho, para o final. E aí Lucas, ele então fala que em Jericó, que era uma cidade rica, era uma cidade muito bela, lá tinha sicômoros plantados nas ruas, era uma cidade de luxo, perto do Mar Morto e oh meu Deus, esqueci o nome do rio agora. Mas Rio Jordão, próximo do Rio Jordão. Então era uma cidade assim muito, os estudiosos falam que era uma cidade muito boa para se viver, tinha nascentes, fontes de água, então era uma cidade rica, uma cidade confortável. E Jesus está nessa cidade e ele salva um mendigo, alguém cego, alguém desprezado pela sociedade. Nós vimos no capítulo 18. Agora no capítulo 19 ele salva um homem rico, Zaqueu. Era um cobrador de impostos, ele era muito rico. Ele era baixinho, ele era anão. Então ele sobe no sicômoro, sobe numa árvore para ver Jesus. Sicômoro não, acho que era uma figueira que ele sobe. Para ver Jesus passar. E Jesus diz para ele, ó, desce. Versículo 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Jesus ele veio, e aqui o cerne da vinda de Jesus: salvar vidas, seja pobre, menosprezado pela sociedade, seja rico de posição. Jesus ele veio salvar e transformar vidas. E a vida de Zaqueu foi tão transformada que ele desce, ele faz um banquete em sua casa e Jesus fala: olha, hoje veio salvação a essa casa. E Zaqueu fala: Jesus, se eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir 5 vezes mais. Zaqueu mostra que ele teve o genuíno arrependimento, porque arrependimento implica mudanças práticas na nossa vida. Jesus nos aceita como nós somos, mas nós não permanecemos como nós somos. Há uma transformação, há uma mudança, há algo radical que acontece dentro de nós e, consequentemente, isso será mostrado fora de nós. Tem muita gente que tenta se santificar com a sua força. Tem muita gente que tenta viver uma vida que agrada a Deus a partir da força do seu braço, mas não é assim. Quando o nosso coração é alcançado pelo Evangelho, transformado, quebrantado por Cristo, e Ele nos dá um novo coração. Então, exteriormente, as nossas atitudes vão mostrar claramente
que houve um encontro com Cristo. E isso nós vimos, por exemplo, no encontro de Jesus com Zaqueu. E o versículo 9 termina essa narrativa dizendo: Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio te salvar. Jesus veio nos salvar. Nós que andamos perdidos por este mundo, ele veio trazer a luz da salvação. E aí, chegamos na nona mensagem de Jesus, a partir do versículo 11 até o versículo 27. Jesus ele traz uma parábola dos 10 servos. E aí essa parábola, Jesus conta porque a multidão se acotovelava e estava próximo de Jesus e queria ouvir sobre Jesus. E eles achavam que Jesus já ia implementar o reino de Deus na terra. Eles já achavam isso. E Jesus fala não. Através dessa parábola, Jesus explica para eles, não vai ser agora. O Senhor Jesus vai sair e depois ele vai voltar a segunda vez, porque Jesus ia passar ainda pela cruz. Então Jesus explica para eles, olha, ainda não. E aí Jesus explica através dessa parábola. O versículo 11 fala assim: então, como ele se aproximava de Jerusalém, ou seja, já tinha saído de Jericó, estava chegando em Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. E qual é essa parábola? A parábola que Jesus conta é que um homem, um rei, saiu. E aí ele foi e deu dragmas, deu bens para os servos administrarem e gerarem com aquilo lucro. E ele deu para um 5, ele deu para outro 4, 2, ele deu para outro 1 talento. E aí ele falou para essas pessoas trabalharem e adquirirem mais. E aí quando ele volta, quem tinha ganhado 5 talentos conseguiu mais 5. E aí Jesus fala muito bem: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí o que recebeu 2 talentos falou: olha, Senhor, o Senhor me deu 2 e eu consegui mais 2, então 4. E aí de novo ele é recompensado por esse rei. Mas teve um servo que aqui no versículo 22, Jesus diz que ele é um servo mau. Porque ele fala para Jesus: olha, eu sei que o Senhor planta onde o Senhor colhe onde o Senhor não plantou e o Senhor ajunta onde o Senhor não espalhou. Então eu, por ter medo, escondi esse talento e está aqui. O homem devolve aquilo que ele recebeu. E aí o Senhor diz que esse servo é mau, porque ele tinha uma visão errada do seu Senhor. E o Senhor, no versículo 22, ele fala a frase do servo, mas de uma forma irônica. Porque ele fala assim: quer dizer que eu sou um Senhor que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, é isso mesmo? E ele fala isso de forma irônica. Por quê? Porque ele não era assim. Porque quando o servo diz que ele era assim, está dizendo que ele era um senhor injusto, ganancioso, ladrão, que pega aquilo que não é dele. E aí o Senhor não é dessa forma. Então esse servo ele tinha uma visão errada, deturpada a respeito do Senhor. E aqui nesse ensinamento, Jesus quer passar pra gente que se nós temos uma visão errada a respeito de Deus, isso vai influenciar e atrapalhar de uma forma muito grave o nosso relacionamento com Deus. Que de repente a gente acha que está se relacionando com Deus, mas não. Então é um perigo muito grande. E aí Jesus está ensinando que nós que estamos aguardando a vinda do reino de Deus, a vinda de Jesus, nós que estamos aguardando, precisamos esperar, servindo ao Senhor, produzindo frutos, levando pessoas ao conhecimento de Deus. Por isso que eu faço esse vídeo, por isso que eu me envolvo na igreja, e todos nós precisamos estar envolvidos. Para quê? Para que o evangelho avance, para que pessoas conheçam a Jesus, sejam salvas por Jesus, como Zaqueu foi, como Bartimeu foi, que foi aquele cego lá em Jericó. Nós precisamos fazer com que o evangelho se expanda e mais pessoas sejam salvas e libertas pelo poder de Cristo. Então o ensinamento aqui, a nona mensagem de Jesus é: olha,
Você que espera o reino de Deus, espere de forma ativa, servindo ao Senhor. E aí, o texto continua então com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí Jesus está próximo de Jerusalém e ele fala para os seus discípulos, vai lá, pega uma jumentinha lá que ninguém ainda montou, que eu vou montar nela para entrar em Jerusalém. E aí Jesus entra, tem uma multidão que louva a Deus, eles recitam o salmo, eles dizem, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Eles estão se referindo ao Salmo 118, glorificando a Deus porque o rei chegou. Só que lembra, eles achavam que Jesus ia implementar o reino dele ali, naquele momento. Mas esse não era o plano de Jesus, porque ele ia passar pela morte, pela cruz, e ele já tinha falado sobre isso. Mas ele entra assim de forma triunfal em Jerusalém, e quando ele entra, o que acontece? Versículo 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. O coração de Jesus doeu. Jesus ele sofre por ver aquela cidade tão querida, o povo tão amado, mas que rejeitou o reinado de Cristo. Rejeitou Jesus como Salvador. Claro que muitos judeus foram salvos e são salvos, mas muitos rejeitaram o Messias que estava ali na frente deles. E aí o texto termina dizendo que Jesus então purifica o templo. E aí é muito interessante essa narrativa, porque o versículo 45 fala assim, então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam. As escrituras declaram, Jesus falando, né? Meu templo será casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. E essa é uma questão muito séria, porque veja, a igreja, vou usar aqui a igreja, né? O templo, ele foi construído com o objetivo de que pessoas, e lá tinha espaço, é claro que o santo do santo, havia espaços que era só para o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha uma ordem, mas o templo ele foi construído de tal maneira que recebia estrangeiros, mulheres poderiam estar ali, o povo judeu poderia estar ali, povos de todas as nações poderiam entrar naquele local e poderiam buscar o Deus de Israel. E aí, a igreja é esse ambiente onde todos são bem-vindos, todos devem estar ali. Para quê? Aí Jesus fala, a minha casa, que será chamada casa de oração. Jesus está recitando um texto aqui. A igreja, o templo, é uma casa de oração. Isso significa o quê? Que é um local onde existe a maior possibilidade da pessoa se aproximar de Deus. É um local onde o intuito é fazer com que pessoas se relacionem com Deus. Pessoas creiam em Deus como seu Salvador. É esse o objetivo da igreja, da casa de Deus. É local de comunhão com Deus. Só que as pessoas fizeram daquele local um covil de ladrões. O que é um covil de ladrões? É um esconderijo, onde pessoas se escondem das consequências dos seus atos. E a igreja, o templo, não era um local para qualquer pessoa se esconder, mas é um local para a pessoa se apresentar diante de Deus, confessando pecados, se arrependendo, conhecendo a Deus e tendo a vida transformada. Não tem nada a ver com covil, não tem nada a ver com o que aquele povo tinha feito. Então Jesus, tomado de zelo por sua casa, porque ele é Deus, ele expulsa aquelas pessoas com autoridade, porque aquele local foi pensado por Deus para que os homens tivessem comunhão com ele. Hoje a igreja física é um ambiente onde todos são bem recebidos, mas ao entrar ali não é para continuar sendo quem são, mas é um local de arrependimento, de confissão de pecados, de comunhão com Deus. E Jesus deixa claro isso, e talvez aqui poderia ser a 10ª mensagem de Jesus, essa alegria que Deus tem da sua casa. A igreja, nós temos aí muitas, mas a igreja de Cristo, ela foi inaugurada por Cristo. Lá em Atos nós vamos ver isso futuramente. A igreja foi pensada por Deus. Foi uma instituição inaugurada por Deus para que nós possamos viver em união,
buscando a Deus em oração, ouvindo a sua palavra e sendo transformados pela palavra de Deus e na comunhão com os irmãos. Então nós não podemos desprezar a igreja e nem fazer dela um covil de ladrões, nem fazer dela um ambiente para adquirir lucro, ou seja lá o que for. É um local de oração, onde nós nos aproximamos mais de Deus e temos comunhão com Ele e com aqueles que Ele salvou. Então, texto fantástico, texto maravilhoso, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, há muita preciosidade aqui que pode ser cavada e apreciada. E aí, semana que vem nós vamos para o capítulo 20, porque no capítulo 19 a gente vê que Jesus ele começa a ensinar na sinagoga, então no templo, então veja, Jesus ele não abandona o templo. Jesus ele ensina lá, a sua pregação continua firme e forte. Mas os principais sacerdotes e mestres da lei e outros líderes do povo procuravam maneira de matá-lo. Então aí começa a articular de uma forma mais intencional esses homens para matar Jesus. E enquanto Jesus não foi à cruz, ele prega, ele fala, ele quer salvar, ele quer libertar. E ele quer libertar e salvar sua vida ainda hoje. Por isso que ele passou pelo martírio da cruz. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.